deixar. Botafogo 3-1. Mais um gol no último minuto. A Dilma estava querendo saber, cadê ela? Ela lá atrás. Com a Cristina. 3. Alô. Ok, amigos, muito boa noite aí para todos, né? É um prazer estarmos aqui mais uma vez. A gente combinou de dar os avisos antes, né, da gente começar, e estava esperando ali o pessoal estar mais dentro do salão para a gente poder dar os avisos, então vamos começar aqui. O primeiro deles é o Bazar de Natal, né, que é um trabalho de artesanato, que vocês já viram que está acontecendo ali, né, e nós teremos também na quarta-feira, dia 4 de dezembro, às 20 horas, e na quinta-feira, 5 de dezembro, às 16 horas. Com relação ao encontro de Natal aqui da Ceceda, né, esse é um evento que a gente vai fazer só para a gente não poder ter mais tempo da gente conversar um pouquinho, né? Nós vamos fazer no sábado que vem, dia 7, então, após a reunião, né, nós vamos ter uma reunião com a palestra aí da nossa Carlinha, né, Carla está ali, e depois, então, da palestra, nós vamos ter essa confraternização. Então, aqueles que quiserem, puderem, trazer ali algum pratinho, alguma coisa, só para a gente, nós vamos lanchar juntos. Oi? Pratinho cheio, muito bem lembrado, Cláudia. Não, que eu já estava pensando em trazer o pratinho para encher de coisas aqui, mas não vale, temos que trazer o pratinho cheio, muito bem lembrado ali pela Cláudia ali, né? Então é isso, sábado que vem vamos fazer nossa comemoração aí de fim de ano aí, né? Trabalhadores, frequentadores, dia 7, portanto às 20 horas. Nós temos ali a festa de Natal, né? Duas, né? Aliás, falar a verdade, até 3. Nós vamos ter as comemorações natalinas, né? Primeiro na Alta de Souza, que vai ocorrer então no dia 9 de dezembro, na segunda-feira, de 1 às 2h30, né? Portanto, aqueles que quiserem vir aqui participar aí conosco, será um prazer, hein? Vamos ter também Natal no Pimentel, né? No Núcleo Tio Otto. Nós vamos ter no dia 10 de dezembro, terça-feira, às 9 horas, e no dia 14 de dezembro, sábado, às 10 horas, ou seja, são os 3 trabalhos assistenciais da casa. Nós vamos estar fazendo, então, nossa celebração de Natal lá, aqueles que tiverem interesse, em ir lá participar, conhecer, será um prazer recebê-los. Me pediram também para fazer um outro aviso ali com relação a gente tem sempre aquele carrinho ali de compras, né? E do carrinho, assim, às vezes a gente vai, passa no supermercado, a gente compra, lembra daqui e traz, mas nem sempre a gente traz as mesmas coisas que precisam, né? Então, me pediram para avisar que quem puder trazer farinha de mandioca, farinha de trigo, pó de café ou óleo. São as coisas que estão faltando ali para as cestas. O restante, a gente está bem ali, tá? Então, quem puder pensar em trazer, por favor, farinha de mandioca, farinha de trigo, pó de café ou óleo. Esses são os avisos. Da primeira vez, deixa para o final, né? Melhor, né? Então, tá bom, assim. Vamos, então, à nossa leitura de página. Nosso tema hoje vai falar um pouco sobre solidão. Nós temos aqui a nossa querida amiga Natália Chalub, já está aqui para nos fazer o estudo. E ela pediu, então, para a gente ler uma página, que é a página de número 70 de Fonte Viva, chamada Solidão. Então, vamos ler a página e depois fazer nossa prece e ouvir um pouco a Natália. Solidão. O presidente, porém, disse: mas que mal fez ele? E eles mais clamavam, dizendo: seja crucificado. Mateus, capítulo 27, versículo 23. À medida que te elevas monte acima, no desempenho do próprio dever, experimentas a solidão dos cimos e incomensurável tristeza te constringe a alma sensível. Onde se encontram os que sorriram contigo no parque primaveril da primeira mocidade?
onde pousam os corações que te buscavam aconchego nas horas de fantasia, onde se acolhem quantos te partilhavam o pão e o sonho nas aventuras ridentes do início. Certo, ficaram. Ficaram no vale, voejando em círculo estreito, à maneira das borboletas douradas, que se esfacelam ao primeiro contato da menor chama de luz que se lhes descortine à frente. Em torno de ti a claridade, mas também o silêncio. Dentro de ti a felicidade de saber, mas igualmente a dor de não seres compreendido. Tua voz grita sem eco e o teu anseio se alonga em vão. Entretanto, se realmente sobes, que ouvidos te poderiam escutar a grande distância e que coração faminto de calor do vale se abalançaria a entender de pronto os teus ideais de altura. Choras, indagas e sofres. Contudo, que espécie de renascimento não será doloroso? A ave, para libertar-se, destrói o berço da casca em que se formou, e a semente, para produzir, sofre a dilaceração na cova desconhecida. A solidão com o serviço aos semelhantes gera grandeza. A rocha que sustenta a planície costuma viver isolada, e o sol, que alimenta o mundo inteiro, brilha sozinho. Não te canses de aprender a ciência da elevação. Lembra-te do Senhor, que escalou o Calvário de cruz aos ombros feridos. Ninguém o seguiu na morte afrontosa, à exceção de 2 malfeitores, constrangidos à punição e obediência à justiça. Recorda-te dele e segue. Não relaciones os bens que já espalhaste. Confia no infinito bem que te aguarda. Não esperes pelos outros na marcha de sacrifício e engrandecimento. E não ouvides que, pelo ministério da redenção que exerceu para todas as criaturas, o divino amigo dos homens não somente viveu, lutou e sofreu sozinho, mas também foi perseguido e crucificado. Amigos, vamos então orar. Senhor Jesus, querido amigo, aqui estamos, na solidão interior que nos aconchega, que nos abriga. Porém, a mesma solidão nos traz a certeza da Tua presença entre nós, da Tua presença em nossos corações, do Teu amor derramado sobre nós a todos os momentos. Sentimos Tuas mãos enxugando nossas lágrimas. Sentimos Tua voz nos falando de que estou aqui. Aos nossos ouvidos sedentos do Teu carinho, do Teu amor. Por isso, te rogamos na noite de hoje, que possamos refletir nas lições que a vida nos coloca em benefício de nós mesmos para aprendizado. Coloca, querido Mestre amado, Tuas palavras na boca de nossa querida amiga Natália, para que ela possa ser a Tua intérprete, a fim de trazer o que precisamos ouvir e refletir e guardar em nossos corações. Fica conosco, querido amigo, agora e sempre, que assim seja. Querida amiga, é contigo. Bora lá. Quanto menos coisa tiver para eu derrubar, melhor, entendeu? Boa noite, gente. Tem mais um aviso também. Ficou 3-1 para o Botafogo. Não sei se todo mundo estava acompanhando, mas... Então, hoje, como a passagem que o Mauro leu já introduziu, eu vou falar sobre a solidão. Obviamente, a gente está na casa espírita, sob a ótica espírita. Mas o mais bacana que eu acho do espiritismo é que o espiritismo não é uma caixinha fechada que a gente guarda no armário. Então,
para trazer esse estudo para vocês, eu li sociólogo, o Zygmunt Bauman, eu li psicanalista, a Ana Sui, eu li jornalista, o Fred Elboni, eu li Joana, que não dispensa apresentações, Hamed também, que é outro espírito. E, por incrível que pareça, ou não tão incrível assim para a gente que já estuda espiritismo há algum tempo, as palavras, as mensagens, as conclusões são consentâneas de todas assim, essas áreas do conhecimento que eu fui buscar para trazer para vocês. E são coisas que a gente intui, e é óbvio aqui eu não vou falar, procurem um psicanalista, porque não é esse o objetivo, mas de fato fica a mensagem. Se a solidão em algum de vocês doer muito, trouxer muito sofrimento, procura sim uma ajuda terapêutica, porque isso está ao alcance e é prioridade, né? A gente cuidar do nosso bem-estar psíquico e emocional. Mas como não é a nossa área, vamos partir para o que interessa. Porque só fechando solidão que dói muito é sintoma. E isso, sintoma, a gente tem que tratar. Mas então vamos falar aqui, não é da solitude. A solitude é essa passagem que o Mauro leu. É quando você alcança um patamar tal, como Jesus, de entendimento, que por muitas vezes você acaba sozinho, porque nem todo mundo vai entender o que você entendeu. Vai chegar um momento, mas não todo mundo junto ao mesmo tempo, porque essa é a nossa beleza. Cada um tem o seu tempo, você não tem prazo, cada um vai buscar o seu crescimento na sua medida, da sua capacidade. Então, o que a gente vai falar aqui hoje, que eu vou falar com vocês, conversar com vocês, é sobre a solidão emocional. Não é essa solitude, essa coisa de ser, que você tem paz. Mas é aquela solidão emocional que, num primeiro momento, pode incomodar, pode, de fato, trazer tristeza, desesperança. É sobre essa solidão emocional que a gente vai falar. Quando a pessoa se muda, quando se separa, ela passa por momentos de solidão, mas é solidão física, geográfica, social, são circunstâncias da vida. Mas tem uma solidão que acompanha a gente. E na maioria das vezes a gente não para prestar atenção nela. Então aí eu vou falar agora um pouquinho do nosso mundo atual. Porque quando eu pensei em falar em solidão, quando me pediram esse assunto para quinta-feira, eu pensei, lógico, no meu umbigo. Falei, né? Idosos têm mais problemas com solidão. E pensei, vou falar sobre isso. Mas acontece que no mundo de hoje não são só os idosos. Então, a gente que sofrem com a solidão, né? A gente fazendo uma retrospectiva da nossa sociedade ocidental, né? Não sei da cultura oriental, então o nosso recorte aqui é a cultura ocidental. A gente vivia num tempo, há não muito tempo atrás, né? No século XX, estamos no XXI, mas no século XX, eu ainda pequena, mas já nessa nossa encarnação, dos que estamos aqui presentes, a maioria pelo menos, a gente vivia um conceito de sociedade totalmente diferente do que a gente vive hoje. Antigamente, os princípios, as relações todas da sociedade se fundamentavam em base territorial, em relações de longo prazo, que não acontece mais hoje em dia. A sociedade antigamente era pautada em produção. A gente tinha fábricas grandes, com maquinário, com muitos empregados,
E isso tudo era o que movimentava, porque o capital e o trabalho é sempre o que movimenta a sociedade, que traz riqueza. E era uma coisa que você entrava numa empresa, você queria se aposentar nessa empresa, você queria seguir uma carreira. Então as relações eram assim, em casa, com os amigos, a gente sentava e ficava horas num telefone, sentadinha ali do lado do telefone, o pai brigando, sai do telefone, menino, que eu quero falar. Era uma coisa estática. Né? A gente sentava, tinha tempo para conversar, lia um jornal por dia. As coisas passavam mais lentamente. Aí a gente esperava até o jornal da noite para poder saber o que tinha acontecido de mais imediato. Éramos mais tranquilos. É lógico que as mazelas emocionais atormentam o homem desde que ele é homem. Mas agora, com internet, com software, nessa nossa nova época, tudo é muito corrido e tudo é muito fluido. Ou seja, não tem mais fábrica com emprego duradouro, com aquele comércio que você ia na loja do seu fulano, que você já conhecia, que tinha uma continha lá. Não, pegou hoje, a gente ainda tem um pouquinho disso aqui em Terê, né? Mas, hoje em dia, o empregado da fábrica não trabalha na fábrica, ele trabalha em outros países, porque agora é home office, é globalizado, é flexibilizado. Mesmo, né, o que demanda a confecção manual, ela é feita em várias partes do mundo. Você vende um produto montado, mas que ele é montado por várias pessoas em vários lugares. É a era da instantaneidade. Todo dia, o dia inteiro, a gente vai recebendo notícia, a todo instante. A parte visual está muito mais desenvolvida na tecnologia, a imagem, né, o som. Então, é muito legal que a gente tenha acesso a muitas informações de uma forma mais rápida, que não tínhamos antigamente. Por outro lado, isso traz um desconforto, e aí é que eu disse, para qualquer faixa etária. Os jovens, os adolescentes ou mesmo as crianças se veem numa roda viva muito veloz de informações e de cobrança, porque como que se valoriza agora é o visual, então você tem que ser bonito, você tem que estar vestindo a roupa de marca, usando o teu cordão de ouro, andando com o carro do último modelo, com o celular do último modelo. E isso é uma constante. Isso traz uma pressão muito grande das pessoas que tentam corresponder ao que se propaga como ser sucesso, como ser triunfo. Então, triunfo é ter o carrão, é ter a roupinha, é ter a joia, é o boné com cristais. Isso passou a ser, esse consumismo passou a ser a regra do dia. Hoje nós não somos aqueles produtores de bens, nós somos consumidores. E o que acontece? Já que a palestra não é sobre sociologia, os consumidores têm uma atividade totalmente individual. Eu, para consumir, não preciso de ninguém. Eu não preciso nem da necessidade, basta querer. Eu quero, eu corro atrás, eu compro, mas já está desatualizado. Então, eu quero de novo, quero outra coisa, vou correr atrás. E isso é a vida inteira. E não se chega a lugar algum. Você corre, passa a vida inteira correndo para ter os bens, para corresponder, para sair nas mídias sociais como bem-sucedido e feliz. Mas isso não traz preenchimento. Você não tem objetivo a longo prazo. E o pior, por não precisar de ninguém para consumir, o individualismo fica exacerbado.
Antigamente, as pessoas cooperavam, porque se eu entrava numa empresa e queria ficar lá até aposentar, eu ia ter os coleguinhas que iam me acompanhar naquela jornada. Um ajudava o outro. Hoje em dia, não. Eu não tenho coleguinha do meu lado, porque um está na China, um está no Canadá, outro está na França, outro está no Brasil, qualquer lugar. Não existe aquela coletividade a qual pertencíamos, nem mesmo no clube, na escola. Hoje em dia todo mundo cria asas e vai embora. As coisas são muito momentâneas, instantâneas. E isso, esse individualismo, essa velocidade, isso traz uma insatisfação, um vazio existencial que muitas vezes as pessoas sequer se dão conta. Elas têm uma angústia, elas têm uma insatisfação, mas nem sabem hoje dizer por quê. Porque a vida aí é tão corrida que nem dá tempo para parar, para pensar, refletir exatamente o que está me causando esse desconforto. Então, eu gostaria que hoje a gente saísse daqui pensando na solidão, não como uma coisa dolorida, mas como uma virtude a ser alcançada, como tantas outras. A gente pensa em ser bom, em melhorar, em trabalhar mais o autoconhecimento, a autorreforma. Mas como é que a gente faz isso se a gente não parar para pensar, para refletir, para se deparar consigo mesmo? Como eu vou deixar o homem velho para trás se eu não sei quem é esse homem velho? Se eu não consigo parar para me olhar, para me cuidar? Porque eu tenho que corresponder às expectativas alheias o tempo todo. Eu tenho que corresponder à moda, eu tenho que corresponder ao que é ser bem-sucedido, o que é ser triunfante. E aí? O que é isso? O que eu quero de verdade? A primeira vez que eu me deparei com uma questão dessa, o que eu quero de verdade, foi quando eu passei no concurso. E a gente é acostumado em concurso, quem já fez concurso sabe. Você estuda tanto para saber o que os outros querem que você saiba, que depois que você passa, você diz, tá bom. E eu penso o quê? Eu, pelo menos, não sabia. Eu tive que parar para pensar. Eu entendo o quê? Ah, o fulano da banca entende isso, o outro da outra banca entende aquilo. E eu? Eu vou trabalhar entendendo o quê? E é mais ou menos isso que a gente tem que fazer na vida, parar um pouquinho e pensar, eu quero o quê? O que eu preciso de verdade? E aí vem uma primeira questão, que as pessoas ficam angustiadas de ficarem sozinhas, porque elas não sabem ficar sozinhas. Não é nem porque elas não se suportem, como muitas vezes a gente lê. É porque realmente no mundo de hoje, ninguém aprendeu a ficar sozinho. Porque mesmo que está sozinho, que esteja sozinho, está num celular, está conectado. Então essa conexão é muito importante. Porque, por exemplo, para os idosos, isso traz um conforto gigantesco. Ah, os netos estão longe, os filhos estão cada um em um estado, em um país. Que bom, você faz uma videochamada, olha a carinha, acompanha, né, o crescimento dos netos. Que bom. Mas, e aí? Tá, passou a videochamada. E agora? E agora é a hora da gente parar, respirar. E começar pelo começo, começar a transformar aquela solidão em solitude. Ah, todo mundo sabe, vamos ler, vamos ouvir músicas que enalteçam a alma. Essas fórmulas, todo mundo sabe. Mas é difícil botar na prática.
Eu não sei ler, não consigo ler, minha vista não está boa. Gente, tem audiobook de graça na internet. Só pesquisar que tem. Eu gosto de ler, não tenho dinheiro para comprar livro, o livro está muito caro. Tem livro em PDF de graça na internet. Tem que buscar. Tenho dificuldade, não sei mexer em computador, não sei lidar com o celular. É uma boa oportunidade de você socializar um pouquinho. Pegar um jovem, um vizinho, um conhecido, que tem um pouquinho de paciência. Você vai criar um amiguinho, já não vai estar tão sozinho. Ele vai, de repente, te ensinar as coisas básicas e você vai conseguir priorizar no seu tempo de solitude, de solidão, coisas que te deem prazer. Você vai olhar para você sem cobrança nenhuma. É você está sozinho. Eu gosto de andar de calcinha e sutiã. Tá bom, você não vai andar na rua, mas sozinho você anda. Estou em casa sozinho. Eu gosto de ouvir essa música, bota na altura que quiser, respeitando a lei de silêncio e os horários devidos. Eu gosto de ler assim, ninguém está te julgando. Eu tinha vontade de aprender uma língua, tem aplicativo. Precisa pagar, vai aprender a sua língua. Se quiser entrar no cursinho, é legal, porque você vai ter um amiguinho de sala, pelo menos até o final do curso. Mas se você estiver sozinho, você também pode fazer. Você aprende a fazer as coisas na internet. Você aprende a costurar, a tricotar, a montar, desmontar, a fazer trabalho de carpintaria, a pintar a sua casa. Você pode preencher seu tempo. Então, a gente tem que aproveitar essa tecnologia toda que veio e sacudir um pouco os conceitos, aproveitar da forma boa, para vencer, primeiramente, o pânico de estar sozinho. Estar sozinho é bom. Mas eu fico triste, fico angustiado. Por quê? É o momento de você se perguntar por quê. Eu me lembro do passado. Tá bom, abraça a tua tristeza. Que quanto antes você abraçar a sua tristeza, mais cedo ela vai embora. É importante a gente não ter que estar alegre todo dia, toda hora. A gente não tem que estar de bom humor e sorridente todo dia, toda hora, para todo mundo. Você pode ter na solidão um recanto que é só seu, onde você vai se bastar, vai se conhecer, vai se aceitar. E aí você vai poder ser melhor para o amiguinho que estiver do seu lado. Pode ser irmão, pode ser marido, mulher, companheiro, companheira, filho, vizinho, colega de trabalho. Você vai ser uma pessoa melhor quando você aprender a ficar sozinho. Mesmo com todos os sentimentos ruins que você pode experimentar num primeiro momento. Tudo na vida é cíclico. A natureza nos ensina. O sol brilha todos os dias, mas tem a noite, sem o sol. Sol, precisa de um descanso também, vamos pensar assim. Na natureza temos 4 estações, é cíclico. Tem o inverno, que é aquela fase, né, de introspecção. É importante para tudo, para a harmonia interior, para a harmonia da natureza. Papai do céu não faz coisa sem sentido. Óbvio que nós somos animais sociais. Então, nós falamos, nós interagimos, nós criamos, e isso é típico do ser humano. Papai do céu não fez isso para a gente ficar em casa sozinho, claro. Porque se você abraçar tanto a tua solidão, que você não queira conviver com as pessoas, isso vai ser um problema, porque você não vai crescer. E aí a gente no Espiritismo já entende que as provas são escolhas nossas. A gente já não está mais na fase da encarnação compulsória. Então nós já elaboramos um projeto de encarnação
escolhendo o tipo de provas pelas quais vamos passar. Então, se você ficou sozinho por uma coisa do destino, é porque você consegue passar, que você escolheu, mas nem sempre. Aí vem a autorreforma. Às vezes você está sozinho hoje por atitudes suas desta encarnação. Por quê? Pensem que a encarnação é feita, né? Existe a encarnação, é uma lei da natureza para que nós possamos crescer. Se a gente não experimentar as vicissitudes da vida, nós não crescemos. Aí um passa direto, o outro fica em recuperação, o outro fica reprovado, e assim a gente vai evoluindo. O bom, como eu disse inicialmente, não tem prazo. Você não vai ser jubilado. Vai repetir quantas vezes forem necessárias. Mas por tantos erros, nós trazemos no nosso íntimo uma culpa muito grande, uma exigência conosco muito grande. E nós não nos perdoamos. A gente consegue perdoar o outro às vezes, mas a gente não se perdoa. O nosso olhar crítico para dentro é muito forte ainda. E aí a gente começa a exigir dos outros o tanto que a gente exige da gente. Se você é crítico, se você é rígido, se você é egoísta, e eu não estou falando do egoísta de acumular bens, esse é um dos egoísmos. Mas um egoísmo de não querer ser contrariado também é um egoísmo, de querer que só a sua vontade prevaleça é um egoísmo. E isso afasta as pessoas. Então, nos nossos momentos solitários, a gente reflete sobre a nossa vida. Santo Agostinho, lá na pergunta 919, se não me falha a memória, Mauro deve saber de qual que ele sabe tudo. Santo Agostinho dizia, a melhor forma do autoconhecimento é se deitar de noite e fazer o balancete. Eu falei com todo mundo, eu fui bacana, eu fiz o bem que eu podia, onde que eu escorreguei, faz essa autoavaliação. Porque ali você vai ver onde você podia ter sido melhor. Mas tem que ter sinceridade para olhar e não para ficar de desculpismo. Ah, de fato eu não falei com aquela pessoa porque ela é chata e eu não estava com paciência. Ok, de uma próxima vez eu me comprometo a dar um pouquinho de atenção. Porque se ela é muito chata vai tomar muito tempo, mas eu dou um pouquinho. Porque a gente, quando começa a se conhecer, nós não viramos super-heróis, vou dizendo para vocês. Você vai continuar sentindo todos os sentimentos não tão bons que você sente. Você vai sentir raiva, você vai ficar magoado, você vai ter uma invejinha. Mas quanto antes você identifica esse sentimento, o quanto antes você consegue transitar. Nós estamos no mundo de provas e expiações. Dificilmente, não é impossível, mas dificilmente vamos sair daqui anjos. Então ainda estaremos lutando com esses sentimentos. Mas quanto mais a gente conhecer, melhor a gente vai lidar com eles. E alguns vão ficar para trás de fato. Porque uma parte dessa solidão a gente vai usar nisso. Em valorizar o que é bom, em valorizar o que são as boas relações que nos cercam. Começar a dispensar aquelas que são inócuas, vazias, que não vão contribuir para a gente, ou que fazem muito mal para a gente. Não é brigar com todo mundo, é saber colocar as coisas no devido lugar. Mas se você não para olhar, para pensar, para avaliar, você não vai ter como mudar a tua atitude. Não tem autorreforma se você não se olhar com sinceridade e com carinho. Aí nas redes sociais, todo mundo é influencer, todo mundo é coach, todo mundo tem uma solução para tudo. E a gente vê muitas dizendo, não, cuida do que é seu, deixa o problema do outro com o outro. Ok, a gente tem que ter o bom sentido de investir na gente para poder atender ao próximo. E
igual a máscara de oxigênio no avião. Cuida para você poder cuidar do outro. Mas não é só cuidar de você. Nós somos seres sociais, não é para cuidar só cada um de si. É para a gente desenvolver a solidariedade. Então, em vez da gente pensar, o homem que tem amigos não morre sozinho, porque isso é você querer usar os seus amigos, ou fazer amizades com o interesse de não ficar sozinho, você pensa, o homem solidário não fica solitário, porque a gente tem que fazer o intercâmbio. A gente só cresce, a gente se recolhe, faz a introspecção, faz a autoavaliação, mas se não for botar na prática, é igual aprender a nadar no YouTube e achar que está sabendo. Se não cair na água, não vai saber. A gente tem que fazer as avaliações, mas tem que botar em prática. Então, hoje eu vou ser mais solidário. Hoje eu vou me amar um pouco. Em que sentido? De se aceitar. Quando chega o verão, a gente vai para a praia, bota a roupa de banho, cada um do jeito que é. Está todo mundo feliz debaixo do sol. É autoaceitação. Eu não tenho que ter corpo de modelo, não tenho que ser fisiculturista, eu quero pegar sol. Eu me assumo, me empodero, vou para a praia. É mais ou menos isso. Você vai saber das suas dificuldades que você tem que vencer, mas você vai trabalhando nelas, porque você já as conhece. Então, a gente tem que aproveitar o momento de introspecção, da solidão, para esse autoconhecimento, como se a gente estivesse no inverno. Você fica quietinho, hibernando, matutando, sentindo tudo que você tem direito de sentir. Angústia, tristeza, raiva, não importa. Se abraça. Estou sentindo tudo isso. Gastou, chorou, esbravejou, tudo bem. Então agora respira e parte para a parte da primavera da sua vida. Comece a florescer. Começando já com o autodescobrimento, começa a trabalhar o autoamor. Então você vai se conhecendo, vai trabalhando o que você gosta. Vocês já viram? As artes surgem no meio de uma multidão. Algum artista está no meio de um show com 500 milhões de pessoas e diz: pensei numa música. Vislumbrei uma paisagem para pintar, uma escultura. É difícil. Pode ser. Mas é difícil. Você precisa estar nesse momento de autodescobrimento para deixar fluir a sua criatividade, até para se superar. Então você vai curtir o belo, você vai se curtir, vai florescer a tua criatividade. E aí os livros ajudam, de fato, a música ajuda. Você vai fazendo um trabalho de crescimento, de florescência. E depois você vai para a praia, empoderado, no verão. Até chegar a nossa época do amadurecimento, do outono, das nossas vidas. E aí, quem sabe, a gente vai ter aquela tranquilidade, aquela maturidade, que independe de idade cronológica, mas que é a hora de frutificar. E aí vem uma grande função para os idosos. Eles já não têm um vigor físico, já tem aquela idade do condor, né? Dói um pouquinho ali, dói um pouquinho aqui. E o que acontece? Está na hora de virarmos oráculos, de acolhermos os jovens, os filhos, os vizinhos, não importam quem, as pessoas que estão atormentadas como estávamos, e você dá esse colo. Exercitar toda aquela introspecção na solidariedade, trazendo um pouquinho de paz para quem estiver ao seu redor. E isso a gente não precisa montar uma grande fundação.
é no dia a dia. A felicidade realmente está nas pequenas coisas, porque se a gente parar para pensar, quantos são os grandes acontecimentos da vida da gente? Quantos desses são os felizes? Se você depositar a tua esperança de ser feliz nisso, você vai ser muito pouco feliz durante a vida. A gente tem que aprender a ser feliz com a rotina, com o dia a dia, com o nascer do sol. Ah, isso é papo de autoajuda, mas não é. Aí é que essa introspecção vai nos ajudar a dar valor ao dia a dia, a nossa esperança do dia a dia, a nossa fé, o nosso otimismo no dia a dia. Quando a gente olhar para trás e ver por tudo que a gente já passou, você diz, não, então, se eu passei já por tudo isso, gente, não é possível que eu não vá passar por mais isso agora. Você está fortalecido, você está melhor do que você estava quando você passou pelas outras dificuldades. Então, agora, você vai passar melhor. Pensem que quando a gente estuda para a prova, ela nunca é difícil. Quando você sabe a matéria, você faz a prova. Bom, lógico, você vai ter que raciocinar, mas você vai fazer com tranquilidade. Se não estudou, aí vai ser um bicho de 7 cabeças. Então, se a gente tem as nossas provações, nós podemos lidar com elas, nós crescemos com elas. Tem um autor, Stephen Levy, eu acho, está aqui, mas muita página. Ele é expert em luto, em perdas. E ele diz que o coração da gente, a gente vive para ter o coração partido. Aí você diz, porque se não partir, você nunca vai saber o que tem dentro dele. Se você não abraçar a tua tristeza, você não vai saber o que te faz feliz. Então a gente precisa desses contrastes para sabermos exatamente o caminho que a gente quer trilhar, o destino que a gente quer chegar, os meios que a gente tem para conseguir isso. E isso está no dia a dia. Então ele diz que quando a gente parte o coração, que a gente vê o que tem dentro, a gente também descobre o bálsamo que tem ali de autocura, que é o amor. E ele não é espírita. Tudo isso que eu estou falando para vocês está tudo misturado nesses autores de todas as áreas do conhecimento. E todos eles falam em esperança, em amor, em auto-amor, em trabalho para o próximo, como os meios de se alcançar a solitude como virtude. Porque se não for a solitude, a gente vai passar em branco a encarnação. Se você não parar para pensar, se autoavaliar e trabalhar em si mesmo, você não vai ter condições de crescer. Você vai estar fugindo de você. Você vai estar fugindo das suas dificuldades pessoais que merecem ser trabalhadas, que você trouxe para trabalhar. Então, a culpa que a gente tem, essa crítica, tudo, guarda, seja mais dócil consigo mesmo, trabalha isso no seu interior, mas tem que botar em prática. Joana fala em meditação para conexão. O Fred Alboni, que é o jornalista, fala a mesma coisa. Essa conexão com os nossos amigos espirituais, a gente só descobre nos momentos mais de quietude. No burburinho a gente não ouve. A gente precisa dessa conexão com o alto. Nós não estamos sozinhos, nós viemos com o anjo da guarda, temos os nossos espíritos amigos e familiares que nos acompanham, mas no dia a dia corrido, a gente às vezes não consegue dar ouvido a eles. Porque
Por que a gente acorda no meio da noite, às vezes, e não consegue dormir? Um dos motivos pode ser esse, é a hora que a tua mente serenou, que estão conseguindo falar com você. Ah, eu não falo em desdobramento? Fala, mas às vezes a sua mente mesmo está precisando falar com você, você está precisando se ouvir. E é nesse momento que, quando você serenou por exaustão, é que às vezes a mente dá aquele up e diz, olha só, vamos pensar nisso, vamos pensar naquilo, vamos botar isso aqui em prática. E aí você acorda, aí toma um remédio para dormir, porque não quer pensar. Ok, dormir é necessário. Eu sou a primeira a incentivar um soninho bem dormido, mas a gente também precisa parar em outros momentos que seja, então, para ouvir a nossa mente, os nossos sentimentos, as nossas necessidades, priorizar as coisas. Então, a meditação, como a Joana fala, essa conexão que a gente busca com a gente e com o alto é necessária, e é através dessa meditação, dessa solitude. E aí a gente começa, então, a trabalhar também o amor ao próximo, que é uma forma da gente esquecer os próprios problemas. Quando a gente bota a mão na massa, num trabalho de caridade, e eu não estou falando institucional não, gente. A caridade a gente faz ouvindo alguém que está sozinho. Às vezes você está numa fila, chega alguém do lado e conta a vida inteira. Você imagina a solidão que aquela pessoa estava sem ter ninguém para ouvir, ter que falar com o primeiro desconhecido que ela encontrou na frente. No banco do ônibus. Ouve. Dá uma palavrinha qualquer de ajuda. Tenta buscar ali naquela fala dela alguma coisa para você incentivá-la. Isso é caridade. Um sorriso é caridade, um abraço é caridade. Aprenda a ser dócil com o próximo. E, lógico, se quiser ajudar, nós temos aqui os nossos trabalhos voluntários, tem o Pimentel, tem a Alta de Souza, mas as oportunidades são oferecidas todos os dias. É só a gente olhar. Então, quando você faz aquela autoavaliação no final da noite, igual o Santo Agostinho falou, você vai começar a observar melhor as oportunidades que você sequer prestava atenção e que estavam ali ao seu alcance. Então você vai ver, às vezes, um olhar triste de um companheiro de trabalho, ou vai ver um coleguinha na academia que está mais cabisbaixo. Não importa onde, gente. Ou uma pessoa na rua que esteja precisando de um prato de comida. Olhar com olhos de ver, mas se a gente não olhar para a gente também, como é que fica? Então, a solidão, a gente tem que encarar como o nosso repouso do guerreiro, igual o nosso lar, a nossa casa, não importa onde ela seja. Né? A gente gosta de viajar e gosta mais de voltar para casa. E não importa se a cama do hotel era melhor ou não, você gosta de estar na sua casa. Então, você tem que estar consigo. Quieto, carinhosamente, ouvidos, liberdade, sem ninguém te julgando, do jeito que você quer, na hora que você quer. Aproveita a tua solidão, transforma ela em solitude. Reflexão, leitura, aprender coisas novas, aprender a interagir com quem você não interagia. Isso são deveres de casa que a gente deve praticar. Começar a ver o lado bom das pessoas como uma forma de autodisciplina. Fulano é insuportável. Poxa, mas o filho dele gosta tanto dele. Então ele deve ser uma boa pessoa. Ai, fulano é um chato no trabalho. Mas ele mexe tão bem no computador. Será que ele pode me ajudar em alguma coisa? Não existe quem saiba tanto que não tenha o que aprender, nem quem saiba tão pouco que não possa ensinar alguma coisa. Então, as interações, você tem que se impor os respeitos para você se cuidar. Mas a gente pode e deve interagir. É esse o nosso objetivo. É perdoar, deixar passar. Isso é caridade. Perdão é caridade. Quando você deixa, você desata o nó com aquela pessoa. Você tira
um dique que tinha na sua energia, e aquilo começa a fluir de volta para você. Deixa aí. Foi bom, você aprendeu. Não importa se fizeram mal, se não te atenderam. Ah, eu perdi, gente, um amigo foi ingrato, faz parte da vida, não era tão amigo. Se você perdeu é porque não era seu. Quanto mais solto está, mais liberdade tem de ir e vir, é mais natural e mais verdadeiro. Então, muitas vezes, essa solidão a gente se impõe por insegurança, por medo, por baixa autoestima. Temos medo mesmo de encarar a vida social. Porque é isso que esse mundo, hoje, rápido, individualista, acaba nos conduzindo. Então, agora nós podemos sair daqui pensando: vou respirar, vou curtir um pouquinho a minha solidão. Então, eu, quando trabalhava, tinha dias que eu saía do trabalho exaurida. Meu sonho era o quê? Eu ia para um restaurante, na época não tinha celular, eu levava um livrinho, ficava sozinha, comendo minha comidinha japonesa, feliz da vida, eu comigo mesma. É importante a gente gostar da companhia da gente. Eu nem tinha feito esse estudo, mas eu já precisava daquele momento. Estou em casa sozinho. Júlio viaja. Acabei o jantar, já fico esperando. Vou para minha caminha, ligo a minha sériezinha, depois leio um livrinho. Eu anseio por esse momento comigo mesma, com aquele ritual. A gente começa a criar rotinas que nos deem prazer. A vida da gente é feita de rotina, gente. Como eu falei antes, os grandes acontecimentos são poucos na vida. Passei numa entrevista de um emprego maravilhoso, comprei meu carro, minha casa, ou tive um filho, não importa. Ou fiz a viagem dos sonhos, mas é um. E todo dia você está vivendo. Você vai viver quantos dias? Você tem que ter a tua felicidade todos os dias, na tua rotina. Então, eu sou sozinha, não tem problema. Crie uma rotina que te dá prazer, de coisas que você gosta, e faz isso rotineiramente, se faz esse agrado. A solidão nos é posta. Pode ser prova, pode ser expiação, pode ser ato da nossa vida atual. Mas a função dela é o nosso crescimento. Ela tem duas missões. A parte interior, que é essa da busca do autoconhecimento, do autoamor, da autorreforma. E um aspecto externo, exterior. A função dela é botar a gente com as mãos na massa para a vida social, para ajudar ao próximo, para trabalhar nossa solidariedade. A gente já trabalhou, né, o interior, vamos trabalhar o exterior. Sabendo que essas coisas que desvirtuam a gente, essa busca de sucesso, de triunfo, de coisas materiais, não vão trazer essa satisfação. Nós vamos continuar com aquele vazio. Se a gente começar a buscar esses valores que estão perdidos nesse corre-corre de mídia social, de parecer e tal, essas coisas se perderam, porque na mídia você não bota nada do que seja valor interno, né? É o teu exterior que está aparecendo. Então a gente se perde nisso, mas está na hora da gente fazer esse resgate do nosso eu, desses valores éticos que estão perdidos dentro da gente, colocar isso também em trabalho do amiguinho, na sociedade, no tanto que você puder fazer. É uma associação de bairro, é uma instituição de caridade, é a escola onde você estudou, não importa. Onde ajudar ao mundo como está, não vai faltar oportunidade, é só a gente olhar com olhos de ver. Então vamos olhar para dentro, curtir a nossa solitude, valorizar, e aí a gente vai ver um pouquinho, sim, do que a passagem inicial que o Mauro leu fala.
conforme você se descobre, conforme você se melhora, muita coisa realmente vai ficar para trás. Mas não são as coisas que você deve valorizar. Você não vai ficar com a sensação de solidão. Você vai aproveitar a sua solitude. Jesus ia ficar sozinho para meditar. Maomé, os grandes pensadores, eles falavam, mas tinha um momento deles de solitude para eles elaborarem as ideias. Então é assim que eu gostaria que todo mundo saísse daqui hoje, com vontade de montar uma rotina, de aproveitar a solitude e deixar a solidão de lado. Aproveitar tudo de bom, esse cantinho gostoso onde você pode estar com você mesmo, se amando e se fortalecendo para estar com o próximo no dia seguinte. Era essa a mensagem. Alô. Excelente, hein, Natália? Os fogos para você aqui, Natália. Excelente reflexão. Você estava falando, está pensando, tem um livro também não espírita, né? Um livro do Fernando Sabino, né? Chamado Encontro Marcado, né? Acho que é o primeiro livro dele, né? Um livro de grande sucesso. E ele é um encontro de 3 jovens marcam um encontro no futuro, né? 10 anos depois, 3 jovens marcam esse encontro de... E aí o livro vai desenrolar, não vou dar spoiler do livro, eu só vou contar a última página só, para vocês ficarem tranquilos, né? Mas ele custa para perceber nesses anos todos, né, que o encontro não é com o outro, o encontro marcado é com ele. E ele acaba no livro se descobrindo exatamente nisso que acho que Natália trouxe para a gente. Essas reflexões todas são para esse encontro marcado, né? Só que esse encontro marcado a gente sempre acha que é com o outro, né? Mas o encontro é com a gente. E para a gente se encontrar, a gente precisa refletir um pouco, precisa aproveitar os momentos da vida. A vida passa muito rápido, né? Mas ela é plena de momentos de reflexão. Então vamos aproveitar. Acho que essa é a grande mensagem aí que a Natália contribuiu aí para as nossas reflexões, para a gente fazer esse encontro marcado aí com a gente. Amigos, eu já dei os avisos no início, atrasado, mas já dei os avisos, então é só perguntar para vocês ali, alguém nos visita hoje pela primeira vez? Acho que não, né? Então tá. Queria também aproveitar para agradecer a mocidade, né, pela cantina, esqueci de falar isso no início, né? Mas hoje é o dia da cantina, né? O 5º sábado é sempre destinado aí à mocidade que assume a cantina. Foi a responsável pelo atraso das pessoas chegarem no salão, exatamente, ficou todo mundo ali na cantina, a cantina bombando e o salão aqui vazio, né? Obrigado pela cidade aqui, foi muito legal, gente. É sempre importante, né, a gente ver aí a mocidade se mobilizando, né, para fazer parte da nossa casa. A nossa casa é isso, tem de tudo que é idade e a casa é nossa. E nós temos que sentir essa sensação de pertencimento nosso, de que chegamos na nossa casa. A Natália falou, né, que quando a gente viaja, vai para a cama do hotel, estranha tal, e volta, e essa é a nossa casa. E essa é a sensação que a gente também deve ter quando pisa aqui. Essa é a nossa casa, né? Assim, a sensação de alegria, de refazimento, porque a gente voltou para a nossa casa. Muito bom. Vamos nós, amigos, vamos fazer nossa prece de encerramento ali. Carlos, você quer nos ajudar na prece, Carlos, por favor? Vamos aproveitar e agradecer, encerrar e dar boa noite e começar o nosso trabalho aí de passe.
Vamos então aproveitar a paz deste momento, o convívio fraterno entre nós, aurindo as suaves vibrações que vêm do alto, para nos dirigirmos a nosso Mestre Jesus. A Ele agradecermos pelo amparo constante em nossas vidas, pelo ensinamento que nos direciona na caminhada, pela luz que clareia a escuridão em nossa jornada, pelo amor que nos fortalece a vontade de seguir adiante. Senhor Jesus, quanta gratidão que possamos, Mestre, unidos a Ti, nos unirmos a irmãos de jornadas, nos unirmos ao nosso íntimo para vivermos a grande fraternidade de uma família universal em que ninguém está sozinha, porque todos estarão unidos no amor universal. Obrigado por tudo, Senhor.